Olá, eu sou o Padre Paulo e nós estamos aqui hoje realizando esse documentário. É um documentário simples, porém é um documentário. A palavra não quer sair da boca. E de onde é que vem essa necessidade? Eu percebo que nós estamos perdendo o nosso maior patrimônio, que são as pessoas. Principalmente os pioneiros negros que ajudaram a construir, a alicerçar a nossa cultura, a nossa identidade como um povo negro. Eu costumo dizer que sempre ao ir num velório de um preto, de uma preta, eu sempre digo, nós estamos aqui queimando uma biblioteca. Nós estamos incinerando um livro, porque ao enterrarmos este corpo, nós estamos sepultando a sua história, a sua memória, todo o conhecimento que havia nessa pessoa. Porque, infelizmente, aqui no Amapá, nós ainda vivemos na oralidade. Quer dizer, alguém ainda não sistematizou toda essa história. É a família que sabe, os amigos que sabem, é a própria pessoa que sabe. Está tudo disperso. Os livros que são escritos aqui falam da Macapá antiga, do período colonial, período da criação de Macapá, principalmente de Macapá, quando se fala de negros. Construção da fortaleza, a vinda dos portugueses de Marrocos para o Amapá, a decisão do governo territorial de transferir o povo da frente da cidade, da Vila Santa Ingrácia, para o Laguinho e Favela. Então a gente está nessa vibe. Mas as pessoas em si, as pessoas que fizeram parte desse processo, elas tinham muita informação. E essas informações morrem com ela. Por isso, a necessidade de documentar, de falar desses processos. A gente precisa. O Amapá, Macapá precisa de um museu de imagem e de som, de vídeos, de documentários, para a gente registrar essa história. Eu venho falando isso há muitos anos. Há muitos anos. Nós perdemos a oportunidade de ter um acervo gigante aqui em Macapá. É só pensar desde quando chegou aqui em Macapá o computador, a internet, as máquinas de filmar, os celulares digitais, as fotografias digitais. Nós estamos na 5G e estamos ainda muito longe de entender que é preciso documentar toda essa história. Por isso, nós convidamos hoje uma autoridade, uma personalidade de uma família para lá de tradicional,
para falar um pouquinho sobre o processo da criação da UNA, União dos Negros do Amapá. Eu percebo, deputado, que os estudantes de medicina, de segundo grau, buscam informação sobre todo esse processo. E nós não temos codificado, materializado essas informações que são fundamentais, porque a UNA, a União dos Negros do Amapá, esse movimento foi fundamental para todos os outros movimentos que vieram depois, né? A gente precisa estudar sociologicamente, antropologicamente, culturalmente esse movimento. É muito mais do que uma associação. É um movimento, eu diria. Um movimento que decidiu romper o silêncio do Estado diante da nossa história. Então hoje nós vamos falar sobre a UNA. Deputado Dr. Paulo Ramos, é um prazer muito grande tê-lo aqui com nós hoje. Nós vamos registrar esse vídeo, essa entrevista. Vai ficar aqui nos anais do nosso estúdio do Ijoma. E daqui nós vamos tirar subsídio para colocar num livro que eu estou escrevendo sobre a história do Museu Afro-Amazônico Josefa Pereira Lau. Um prazer muito grande. Padre Paulo, além do prazer e da satisfação de poder colaborar, contribuir com a sua iniciativa, é de fundamental importância que nós, negros, pretos aqui do Amapá, possamos refletir a respeito dessa documentação da real situação da Frente de Libertação da Negritude do Amapá. Então, no ido de 1977, quando eu estava em Belém, eu comecei a participar do CEDEMPA, Centro de Cultura Negra do Pará, porque eu me sentia um pouco motivado em razão da minha raiz, da minha história, e sobretudo da minha família, que tem 100% de vinculação, né, de baldrame negro, de preto. Daí, a convite da Zélia Amador de Deus, que na época era presidente do CEDEMPA, eu procurei participar e me cientificar da importância que nós tínhamos naquela época para fazer um levantamento científico da história do negro do Amapá. Foi quando, então, eu voltei para o Amapá. Isso é uma história que eu gostaria de detalhar na medida que o senhor for me perguntando. O senhor foi para Belém fazer faculdade. Sim. O senhor tinha quantos anos quando chegou lá? Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos, padre. E quando entrou no CEDEMPA, tu tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos, foi logo no início. Logo no início. Eu cheguei em Belém e já fui convidado para participar do CEDEMPA. E aqui em Macapá, quando o senhor foi para Belém, já havia algum movimento parecido aqui em Macapá, não? Não havia um movimento cientificamente construído. O que tinha eram algumas pessoas interessadas na história da negritude do Amapá e que, com muito esforço, tentavam levantar a real situação das famílias negras da região da Pedreira, do Curiaú, Maruanu, enfim. Pois bem... Mas o senhor poderia assim citar o nome de alguma dessas pessoas que... Claro. Eu cito, inclusive, com um sentimento até de saudade, do professor Munhoz. Por incrível que pareça, foi um dos primeiros brasileiros que para cá vieram e procurou levantar a real situação da origem da negritude do Amapá. Porque havia um grande debate, padre, a respeito da origem. A origem que eu falo, a migração do povo negro. Uns diziam que era de Caiena, outros diziam que era de Moçambique, enfim. Então o professor Munhoz, antes de ser professor de literatura, ele foi pesquisador.
E com ele nós tivemos vários debates, encontros, para a gente poder arrancar do conhecimento dele alguma coisa que pudesse subsidiar a criação da UNA. Nessa época o Nilson Montoril já existia como pesquisador. Com certeza, professor Nilson Montoril, ia citar logo a seguir. Professor Nilson Montoril tinha uma senhora chamada Kátia, eu não estou lembrando o segundo nome dela. Ela era paulista, morou aqui muitos anos, professora Kátia. Ela foi uma das idealizadoras do Instituto de Educação do Amapá, por incrível que pareça, e o nome dela hoje é passado em branco. Professora Kátia foi uma das mais pesquisadoras mais comprometidas com a história da negritude de qualquer outro amapaense. Ela certamente ela tinha interesse de formatar aqui um levantamento, padre, uma pesquisa científica e levar para São Paulo, para compor exatamente salvo engano, era o doutorado que ela ia fazer em Londres. Então a professora Kátia, nós tivemos já idosa, já foi embora, né, já não está mais entre nós, ela nos deu alguma informação importante, informações estas que fizeram parte, inclusive, do estudo científico que nós fizemos em Belém, no SEDEMPA, a respeito da negritude do Amapá. Então, ao chegar lá, eu fui cursar economia, né? E o Estácio Vidal Picanso? Vou chegar lá nele também, tem Estácio Vidal, tem outros. Ao chegar em Belém, padre, eu procurei, assim, me certificar primeiro do que eu representaria em termos de negritude do Amapá numa discussão bem mais ampla na Universidade Federal do Pará. Eu não tinha elementos. Os elementos que eu tinha eram muito pragmáticos, era a minha avó, a dona Paula Ramos da Fonseca, né? Algumas informações da dona Gertrudes. Então eram poucas informações que nós tínhamos. E o que nós fizemos então? Eu sozinho não podia fazer. Reunimos um grupo de negros, né? Inclusive nascidos aqui, comprometidos com a história da negritude amapaense, e fomos fazer essa pesquisa para poder então compor o trabalho que era feito no SEDEMPA. Foi quando a própria Zélia Amador de Deus nos incentivou a criar uma entidade que pudesse congregar a negritude e também começar a fazer os levantamentos científicos. Não basta você tão somente discutir a questão filosófica, ou folclórica, ou cultural. É preciso que você tenha dados científicos. Dados científicos significa dizer que você vai estudar até a forma biológica, né, da negritude, as propriedades humanas. Então tudo isso nós fizemos, viu, padre? Com muito detalhe. Eu me lembro que uma época eu vim em julho para cá, para Macapá de férias do Pará, e nós fizemos um trabalho muito grande. Foi quando nasceu a UNA. Não era a UNA, então. Era um grupo de pessoas, né? Eu vinha fazer estágio, encontrei a Maria dos Anjos Tavares Miguel, a dos Anjos, que tinha também interesse com a história dela, que ela passou no concurso do Banco do Brasil, em segundo lugar, foi proibida de tomar posse porque era negra. Então tudo isso nós tivemos a parte mais técnica, histórica dessa situação da dos Anjos. Chamei a dos Anjos chamou mais uns 3 ou 4, Sacaca, Tavares, o Sobral e a Maria Luísa Tavares, né, filha do Lourenço. Foi esses que iniciaram esse debate debaixo da mangueira da casa da Tavares, na Milton Silva. Isso foi uma tarde de sábado e nós começamos a partir dali a formatar um trabalho que mais tarde veio a ser transformado na UNA. Entretanto, viu, padre, eu voltei para Belém para concluir o curso e já com toda a estrutura de formação de uma entidade, voltei para cá e certamente essa volta com outros companheiros negros, nós começamos a trabalhar não só a parte cultural, porque é um grande debate a respeito da cultura e da parte científica da cultura negra. Entende? A cultura negra não é tão somente o marabaixo, o sairê, batuque. A cultura negra ela tem uma questão importante, que é a ancestralidade, de onde nós vamos, aliás, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós fizemos, o que nós construímos. Tudo isso está hoje condensado num trabalho que eu tive a oportunidade de entregar para Libório, então logo eu deixei a coordenação geral da UNA. E nesse processo, doutor, como foi a articulação para a criação da UNA, da União dos Negros do Amapá? Destaco aqui a importância da contribuição material que nós recebemos do então prefeito Raimundo Azevedo Costa. Foi um dos negros que mais colaborou com a parte material. Qual é a parte material? O ambiente, a documentação,
a facilitação para o registro, a legitimação de tudo que nós tínhamos apanhado e pesquisado, para então nós discutirmos a criação de uma entidade. A UNA não foi criada sem ter um estudo, uma vivência, até um sofrimento, viu, padre? Porque o seu Roldão lá do Curiaú, quando deu um depoimento a respeito da vida dele, história do pai e da mãe, muito bonitas em relação ao que eles passaram enquanto escravos aqui no Amapá, isso é um dado importante, fez com que nós ficássemos motivados. Então, na época, o prefeito Azevedo Costa nos chamou para uma reunião e nós dissemos que aquele momento era o momento exato para se criar a União dos Negros do Amapá, que não era UNA, ninguém sabia que seria UNA ou não. Uma entidade que pudesse, além da congregação, parasse para estudar cientificamente qual é o papel do negro, a sua arquitetura, a sua dança, a sua indumentária, a sua religiosidade. Então tudo isso nós formatamos, discutimos e a partir de então ele cedeu um espaço, nós reunimos um número de negros, me lembro benzinho que participou a irmã Regina da Costa Pedro, uma negra freira que hoje mora na Nigéria, mas tem contato conosco. Eu me lembro dela. Ela esteve aqui e ela deu uma contribuição muito grande, que ela tinha um conhecimento cultural muito bom, né? Ela é pesquisadora, inclusive, e ela fez com que a gente sentasse, refletisse, pensasse e começasse a buscar a participação efetiva do negro, do preto do Amapá, numa amplitude maior para um debate. Foi quando nós fundamos a União dos Negros do Amapá, nome este que foi dado em razão de um grande debate de vários nomes, várias nomenclaturas que pudesse identificar qual era o papel que nós teríamos na sociedade amapaense. Então, foi quando nós procuramos o professor... O senhor citou o nome dele, Estácio Vidal Picanço, que nos deu um suporte extraordinário, né? O professor Estácio Vidal, ele teve uma reunião conosco e nos deu, assim, Padre Paulo, nos deu toda a informação, todo um manancial cultural a respeito da pesquisa que ele fez sobre o negro do Amapá. Então, nós formatamos, inclusive, a própria ata de fundação da UNA, com a história da UNA, né? Tem uma parte da fundação que fala o porquê que nós fundamos uma entidade. Nós éramos criticados. Vocês vão discutir pretice, negritude, vocês não são mais escravos. Então existia ainda, de forma bem isolada, esse tipo de comportamento de incisão na ideia que se tinha de poder parar para você refletir sobre o negro. Isso vai se transformar numa entidade política. Isso é uma bandeira do PT à época, né? Isso é uma bandeira partidária, uma bandeira ideológica. Então nós tivemos todo um trabalho de imprensa, de buscar o conhecimento das pessoas, como o professor Nilson Monteiro também, que foi extraordinário, de saudosa memória, e eles deram para nós o norte técnico de como nós deveríamos iniciar a parte de discussão teórica da UNA. Fundamos a UNA, aprovamos seu estatuto, que nele diz que a UNA não pode ser tão somente uma entidade com vínculo cultural, um vínculo filosófico. É muito mais do que isso. É uma entidade de pesquisa. Aí eu faço uma pequena crítica, viu, Padre Paulo? A UNA não pode ser folclore, a UNA não pode ser tão somente o encontro dos tambores, é muito além, tem que ir muito mais. A UNA hoje está sendo um suporte, o baldrame, para se ter uma universidade da negritude. A UNA, como todas as entidades de negros no país, elas estão se reunindo para o quê? Para discutir a nossa universidade. Vamos discutir cotas, vamos. Por que nós não temos uma universidade própria de pesquisa na área da medicina? Padre Paulo, vou lhe dar um dado importante. Há cerca de 30, 40 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa na penitenciária. Eu sou advogado e milito na área criminal. 60% da população carcerária era negra. Mas isso é um rótulo que se faz. Esse rótulo ele permanece. Ele vem da Baixada, ele vem da área mais isolada do perímetro urbano. Isso é fundamental, não. O que é fundamental é o acesso desse negro que está lá trancafiado à educação, ao conhecimento, à pesquisa que ele não tem. Então, esse viés da moradia dele até um banco de uma academia, a gente precisa estudar cientificamente. E a UNA estaria ali à disposição para fazer esse debate. Mas de que forma, Paulo José? Vamos chamar as pessoas que são atores
essas pessoas que são negras e realmente elas não têm acesso, para dizerem para nós qual é o caminho melhor que a gente pode buscar o acesso à academia. Então a UNA ela perdeu um pouquinho esse sentido, ela se pautou mais em discussões mais políticas, e aqui a crítica ela é construtiva. Eu acho que ela podia recuar um pouco e ampliar um pouco mais o debate sobre a questão científica e também, certo, dar garantia para a parte cultural, que eu acho importante. Não só importante como a vivência, né, a consolidação daquilo que nós somos e fomos. Agora, é preciso, viu, padre, que a gente pare, e o senhor está fazendo um trabalho extraordinário na história da negritude. A dos Anjos foi um referencial. O Sacaca foi um referencial de prisão. Eu tive o privilégio de ser o advogado dele quando entrei com habeas corpus, quando ele trabalhava a medicina popular dele, e ele foi preso por um procurador do Mato Grosso que nunca tinha pisado no Amapá. Ele utilizou na decisão dele que aquilo ali era um trabalho criminoso. E foi mais ainda, de uma pessoa que não tem capacidade científica e técnica para produzir elementos que possam produzir a cura. Então tudo isso nos levou e nos motivou também a ir mais a fundo como advogado. Nós sentimos que existia por parte daquele cidadão o sentimento preconceituoso, porque era o Sacaca. Então tudo isso nós levantamos, colocamos diante de um grande debate com alguns negros que entenderam o importante, né, já com uma certa profundidade na parte científica, e nós conseguimos fazer com que o Sacaca fosse esse referencial. Mas o Sacaca, porque ele é negro, porque ele fazia medicina popular? Não é só por isso também. É a contribuição que ele deu na reserva que nós temos do debate sobre a negritude aqui no Amapá. Inclusive, doutor, esses dias nós tivemos uma reunião da Academia Amapaense de Batuque Marabaixo, porque eu observo que a academia ela está entrando, ela está indo nesse mesmo processo que o senhor falou. Eu já tinha essa percepção, o senhor está confirmando agora o mesmo perigo que a UNA entrou, entendeu? E inclusive eu falei justamente isso. A gente precisa tirar o foco só da questão do batuque e do marabaixo. A gente precisa sistematizar um discurso, a gente precisa chamar peritos que entendam dos vários processos sociais, para a gente entender qual é o nosso papel, qual é o papel da academia na defesa intransigente, não só da história, mas de novas conquistas para o negro no Amapá. Mas então, vamos continuar essa história, e eu vou lhe chamar para o senhor que eu fiz uma proposta na última reunião lá da academia. Eu me exaltei e eu falei que a academia nasceu em 2018, 19, 21, 22, 23, 5 anos, mas 98% dos que fazem parte da academia não entenderam o que é academia. Agora o senhor falando aqui das pessoas que formaram a UNA, eram todas pessoas já adultas, uns mais, outros menos, mas todos acima já de 20 anos. 20 anos. E eram pessoas todas intelectualizadas, pessoas que tinham um conhecimento, uma vivência, pelo menos, né, da luta. E se nesse processo, entre aspas, vocês se perderam ou não escutaram aquilo que o senhor colocava, e eu já li o estatuto da UNA, inclusive eu tive a preocupação de ir atrás. Aí, como eu não encontrei, eu fui no cartório Jucá e solicitei uma cópia. Infelizmente eu não trouxe aqui, e teria sido interessante a gente ter o estatuto na mão para a gente
ler algumas questões. Mas no estatuto está bem claro qual é o papel da UNA e para que ela veio, para que ela foi criada, né? E nesse processo da criação da União dos Negros do Amapá, você se reuniu aonde? Aonde foi realizada a primeira eleição, a aprovação do estatuto? Tem uma pergunta, aliás, duas, que são fundamentais para responder a sua pergunta, padre. Por que a UNA foi fundada? Primeiro, o mais importante, eu entendo assim, foi o estudo científico, sociológico, técnico, acadêmico, a real situação da constituição do povo negro no Amapá. Aí você estuda a questão regional, né? A Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, o Caribe, enfim. Quer dizer, uma parte mais macro dessa discussão científica. Depois, quando você vai para micro, nós teríamos que estudar, teríamos que trabalhar isso, Padre Paulo, sabendo de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Essas perguntas que a gente precisava responder. Aliás, precisa. A outra pergunta que se faz: por que a UNA foi fundada no bairro do Laguinho? Coincidência? Foi uma articulação? Não, foi algo assim muito automático. Nós reunimos debaixo da mangueira da casa da Tavares, e o bairro era o Jacareacanga, tinha um limítrofe com um bairro do Laguinho, e nós perguntamos assim, nós éramos 5, padre, por que nós vamos discutir os negros, o papel deles na sociedade amapaense? Qual é o objetivo? É para o futuro? É para o presente? Nós vamos falar, por exemplo, da anemia falciforme, que é uma patologia típica, cientificamente provada, de negros. Nós vamos discutir a dona Gertrudes, por que ela, a tia Zefa do Quinca, que é viva até hoje, está entre nós, 100 e poucos anos, porque elas tinham a capacidade intelectual delas, no limite delas, para falar da água que elas iam buscar na cabeça, da roupa que elas lavavam, da motivação que elas davam aos filhos a buscar cultura, conhecimento. Então a UNA, ela tinha esse objetivo, era um objetivo mais histórico, não era muito folclórico. Esse desvio da UNA, dessa parte mais científica, está no estatuto, viu, padre? O estatuto ele foi composto com muito cuidado. As atribuições da UNA, elas são muito pedagógicas, elas não são tão somente dança, marabaixo, encontro dos tambores. É preciso que a gente pare para refletir. Refletir o quê? Refletir o papel de cada um de nós nessa construção. De quê, Paulo José? A construção da história do negro no Amapá e a sua contribuição. Então, padre, infelizmente a UNA foi fundada com uma perspectiva muito positiva, mas foi desviada. Nós reunimos pela primeira vez, como disse, debaixo da mangueira da Casa da Tavares, reunimos no Esporte Clube Macapá, que cedeu o espaço dele à época, para nós motivarmos uma Assembleia Geral e fizemos o debate do Estatuto, né? Foi apresentada uma cópia, né? O Zé Paulo, a Tavares, a dos Anjos, a Maria Luísa, o seu Roldão, o Sacaca, enfim, todos eles. Quem foi Maria Luísa? Maria Luísa Tavares, filha do Lourenço. Tá. Até o Lourenço Tavares de Almeida participou da UNA. Ele pôde, inclusive, nos dar uma contribuição, uma saudosa contribuição, quando ele foi nos dar orientação sobre a parte contábil da UNA. Embora a entidade, uma sociedade civil, ela tinha as obrigações, né, na área civil. Então, Padre Paulo, nós fundamos a associação, aprovamos o estatuto na sede do Esporte Clube Macapá, na fábrica com Eliezer Levi, e a diretoria da UNA funcionava onde? Na minha casa. Porque nós não tínhamos sede, etc. O professor Raimundo Azevedo Costa pediu que nós verificássemos um local,
que nós pudéssemos fazer alguma coisa e buscasse o apoio da sociedade para construir um prédiozinho lá, etc. Não tivemos condição. Foi quando a UNA teve uma nova direção, né? Eu terminou meu mandato, aí... O senhor foi o primeiro presidente. Foi o primeiro. Na época, a gente não tem diretor. Não tem a figura do presidente, porque fica muito formal. Presidente dá uma conotação como é que eu posso caracterizar? Uma ditadura técnica. Então nós vamos mudar coordenador geral, coordenador cultural e coordenador administrativo enxuta, uma entidade enxuta. Nós não precisávamos ter muita entidade. Aí com a mudança, a UNA teve um desvio por uma característica que não era próprio dela. Quem foi que te substituiu? Foi a Maria Libório. Ela terminou meu mandato. Aí a nossa querida Raimunda de Nazaré da Silva Ramos assumiu. Foi quando o governador da época ele chamou a diretoria da UNA e disse que em frente ao Azevedo Costa seria construído um centro de cultura negra. Mas eu acho que a partir dali, viu? Mas então foi a segunda presidenta foi a Maria Libório. O meu mandato eram 3 anos. Eu tive que me licenciar para concorrer a um cargo eletivo. Aí a Libório terminou os 6 meses, fizemos a eleição, a Raimundinha foi eleita. Raimunda de Nazaré da Silva Ramos. Aí ela foi a segunda, na verdade. Na verdade, ela foi a terceira. A segunda foi a Libório. Então, o governador da época... Antes do senhor falar nessa questão aí do governador da época, que eu já li um pouquinho da história, eu queria entender, e acho que todo mundo quer entender, a UNA foi criada em 86? 86, é. Então, ela ficou de 86 até 1995, quando foi fundada o Centro da Cultura Negra. Nesse período, de 86 a 95, então vocês se reuniram na sua casa. Na sua casa, beleza. Em casa. E há uma questão que a sociedade, as pessoas, os negros e muita gente não entende, que a União dos Negros do Amapá é uma coisa, o Centro de Cultura Negra é outro. Explique para nós essa história. São 2 CNPJs diferentes. Mas deixa eu lhe contar para nós chegarmos, inclusive, no Centro de Cultura Negra. O governador da época chamou a diretoria da UNA e disse era o governador? O Capi? Já era o Capi? Capiberibe. E disse que queria construir uma estrutura física. E que repassaria essa estrutura física para a UNA gerenciar, administrar, etc. Mas, a partir daquele momento que ele chamou a diretoria da UNA, certamente já chamou com o intuito de uma vinculação política. E aqui a minha ponderação, com muito equilíbrio, muita tranquilidade, viu, padre? Que eu também fui submetido a um processo de descriminalização. Porque quando ele inauguraram o Centro de Cultura Negra, padre Paulo, pediram a fotografia de todos os ex-coordenadores geral. Só tinha eu. Aí a Raimundinha levou a minha foto e eu fui proibida de ser colocado lá no Centro de Cultura Negra. Porque, à época, existia uma diversidade política entre eu e ele. À época. Entendeu? Eu tinha um perfil político, ideológico, ele tinha outro. Então, foi proibido de colocar. A Raimundinha ainda argumentou, não, governador e tal, mas ele foi o primeiro presidente e tal, papá. E ele disse, não, isso aqui é uma questão pessoal. Eu ouvi isso dele. Ele disse para a Raimundinha na minha frente. Mas hoje, superadas essas questões, né, políticas e ideológicas, a União dos Negros do Amapá, que tem personalidade jurídica própria, não tem nada a ver com o Centro de Cultura Negra. Padre Paulo, o Centro de Cultura Negra, ele é uma vinculação administrativa do governo do Estado. Então, só para a gente entender essa questão, que há muita controvérsia, aquele documento que infelizmente eu esqueci de trazer,
para nossa conversa aqui, aquele documento que eu peguei no cartório é da União dos Negros do Amapá. Perfeito. CNPJ próprio. Certo. E o Centro de Cultura Negra tem outro CNPJ, outro estatuto, ou não? O senhor já leu algum documento que cria o Centro de Cultura Negra? Não, nunca. Apelidaram de Centro de Cultura Negra. É preciso que tenha uma decisão, um ato administrativo do governador, e já entra a parte do direito, que ele reconheça o patrimônio físico como integrante da Secretaria, entre aspas, de Cultura, e esse patrimônio, através de um comodato, por tempo indeterminado, seja celebrado com a UNA. Não existe isso, pai. Então, o senhor está dizendo que o governo do estado, quando criou o Centro de Cultura Negra, em nenhum momento chamou a UNA para fazer esse comodato, fazer esse... Não. Até onde eu sei, não existe, pai. Não existe. Nada, não existe nenhum instrumento jurídico que a UNA ela gerencia o patrimônio do estado. É preciso que haja, padre, eu já sugeri, um comodato. O que é um comodato? É uma sessão por tempo determinado ou indeterminado, que você pode utilizar, né, os fins que estão previstos no estatuto da UNA. A UNA não tem fins lucrativos, mas a UNA já padeceu aí por uma série de problemas, e certamente eu espero que já tenham superado, mas ela precisa efetivamente, juridicamente, ter o seu patrimônio, que está previsto no estatuto da UNA, que a UNA tem que ter um patrimônio para ela poder existir como entidade. E se há uma possibilidade desse comodato ser celebrado, ou o governo do estado, através de uma decisão com autorização da Assembleia Legislativa, transfira esse patrimônio para a UNA. Transfira em caráter definitivo. Aí tem que ouvir a Procuradoria-Geral do Estado, tem que ser um projeto de iniciativa do Executivo. Então, juridicamente, o senhor é advogado, o governo do estado pode chegar com a União dos Negros do Amapá, hoje, quem está lá em nome da União, e diz assim: vocês vão se retirar daqui, eu não quero mais vocês aqui dentro. Perfeito. Eu vou dar para a Academia Amapá de Batuque e Marabaixo. O governo pode fazer isso? Pode, padre. Pode, porque a UNA, ela simplesmente ela é uma espécie de ocupante. Ela está ocupando os espaços, até porque reconhecidamente os órgãos públicos, governo, prefeitura, celebram com a UNA esse tipo de entendimento. Mas é preciso formalizar, padre Paulo. É preciso se ter um documento, um instrumento que diga: o Centro de Cultura Negra hoje é gerenciado pela UNA. Mas essa gerência, ela se subdivide em quê? Desenvolvimento de atividade cultural, científica, acadêmica. Entende? A UNA tem que ser o suporte, padre Paulo, para que a gente possa começar a pensar na nossa universidade. Nós queremos nos isolar cientificamente da pesquisa, não. Nós queremos ter uma universidade nossa, dos negros, dos pretos, para a gente começar a falar da nossa história. A parte biológica, a parte científica é importante, a parte cultural, que é fundamental, mas também o conhecimento, a pesquisa. O senhor está entendendo? O senhor sabe me dizer assim, em ordem cronológica, quantos presidentes assumiram por eleição a União dos Negros do Amapá? Eu sei dizer que somente a minha parte, que foi uma parte motivada por todos os integrantes da UNA, nós fizemos a eleição. Eu nunca mais tive conhecimento de eleições da Assembleia Geral, porque, padre Paulo, a UNA ela tem uma pirâmide. A Assembleia Geral, como é o órgão máximo, depois vem as coordenações, né? O coordenador geral, as coordenações e a diretoria. Eu nunca fui chamado ou convidado através de edital para participar de uma eleição democrática aberta, com chapas, com debates na UNA. Então, isso aqui fica como uma sugestão
uma proposta para a atual diretoria, para que ela possa começar a desenhar, a costurar uma eleição livre e democrática, que cada um tenha o direito de participar, poder certamente contribuir, né, com a construção dessa entidade. Padre Paulo, a UNA é muito importante. Me diga uma coisa, eu li alguma coisa no estatuto, eu já ouvi, que existe os fundadores e existe uma outra categoria de associado. E era indicação, me parece. O senhor lembra desse? Lembro, tem um capítulo, aliás, um artigo que fala da competência dos sócios, né? Os fundadores seriam aqueles que, inclusive, fala lá nas disposições gerais, lá no final do estatuto, de que no caso de dissolução, no caso de enfrentamento de crise, os sócios fundadores se reuniriam, certo? E promoviam a eleição, etc, etc, etc. Bom, a maioria dos sócios fundadores já morreu, padre. Né? Nós somos em torno de 15. Já morreu uma grande maioria. Então, eu entendo que a contribuição que nós possamos dar para a UNA agora é reunir os sócios fundadores vivos, chamar todos os interessados e começar a discutir uma linha democrática de que a UNA venha a ser dirigida por uma eleição que está prevista no estatuto. O senhor sabe, como a sociedade também tomou conhecimento, que a UNA atravessou dificuldades. Não podemos mais, nós temos que voltar um pouquinho lá ao passado da UNA e ver que os exemplos são positivos, dados por negros que tinham compromisso filosófico, cultural, científicos com a UNA, e começar a pensar numa UNA diferente. Mas me diga uma coisa, doutor, a seu ver, o que é que está faltando para esses últimos dos moicanos reunirem para decidir o futuro da UNA? Está faltando iniciativa dos fundadores. É uma meia-culpa. Está faltando, é preciso que nós nos reunamos, quem está vivo, vamos lá, chama o pessoal que está na direção atual, embora de caráter precário, né? Porque juridicamente o fundamento é muito difícil, né? A UNA atravessou ações judiciais e certamente isso não deixou um bom conceito, né? Então nós vamos reunir os fundadores e chamar todo mundo. Mas me diga uma coisa, o senhor como advogado, a partir do momento, o senhor está afirmando que eleição formal foi a sua. Talvez a sua substituição para Raimunda Libório, pela Raimunda Libório, que assumiu os 6 meses, sim, e a Raimundinha. Sim. Então, como após essas 2 ou 3 diretoria, coordenações, todas as outras não foram inconstitucionais, então nenhuma delas podem responder pela UNA se elas não foram legitimamente eleitas. Elas não foram inconstitucionais, viu, padre? Não. Elas foram ilegais. Ilegais, sim. Por que ilegais? Porque nós temos um estatuto que ele normatiza o funcionamento jurídico da UNA. Ele não foi obedecido. Mas então por que eu soube agora esses dias que um grupo entrou na justiça solicitando que a justiça determine, e um juiz negou essa. Como é que o senhor explica essa? Foi muito, até onde eu sei, viu, padre, foi muito sábia a decisão do juiz. Até porque a ilegitimação das diretorias da UNA, elas não autorizam a mesma justiça impor uma eleição, porque ela tem uma hierarquia, ela tem os fundadores. Eles precisam ser convocados. O juiz ampliaria mais a decisão se ele convocasse os fundadores para uma eleição, para que eles organizassem a eleição como está previsto no estatuto. Então, por exemplo, se eu quisesse hoje perfeito, acionar a justiça para ela obrigar ou convocar os fundadores para eles se reunirem e tomarem uma decisão e organizar a eleição.
na negativa deles tomarem essa decisão, aí a justiça teria a condição de fazer o que quisesse. Perfeito. Ela não só daria uma decisão extremamente, como é que eu digo, equilibrada, padre, no sentido de nomear uma comissão provisória. Na negativa dos fundadores, nomeia uma comissão provisória. Aí o juiz, certamente, ele ia pedir informações da UNA ou de quem postulou a ação para pedir nomes. Eu quero nomes para compor uma comissão, e essa comissão vai ter a responsabilidade de estabelecer calendário, edital, quem pode participar, quem não pode. Porque a UNA, Padre Paulo, não tem ainda um cadastro de associados. Não tem ainda. É preciso que... Quem é que pode votar? O sócio, está dizendo lá no estatuto. Então quem não é sócio não pode. Então abre um prazo para que as pessoas interessadas, negras e não negras, possam se filiar na União dos Negros do Amapá, se inscrever, se cadastrar, se associar, e a partir do momento que essa abertura você possa compor um quadro associativo, você marca a eleição daqui a 90 dias. Nós temos 60 dias para compor um grupo de associados. Tá. Mínimos ou máximos, isso vai depender da condição da decisão do juiz. No mínimo 1.000 pessoas, por exemplo. Um exemplo. Então, em 60 dias, a UNA teria que ter 1.000 associados, que é o número mínimo para você propor uma eleição. Entendeu? Com a obrigatoriedade de poder votar e ser votado. Pois bem, só para encerrar, padre, infelizmente, ainda não teve, né, essa preocupação da diretoria atual para que seja feito esse chamamento para as pessoas de se associar, se filiar na UNA. Mas eles têm autoridade legal para fazer esse chamamento? Padre, no direito, quem cala consente. Na verdade, não é nem no direito, é na vida normal, né? Se os fundadores, do qual eu faço parte desse grupo, silenciaram, é porque estão legitimando os trabalhos dessa diretoria, que, a meu sentir, tem buscado, a meu sentir, uma oportunidade, um viés, uma via pela qual se possa reorganizar a UNA. Do ponto de vista legal, contábil, padre, a UNA ela enfrentou muitos processos judiciais, ações trabalhistas. Entendeu? Mas me digam, a UNA ou o Centro da Cultura Negra? A UNA. A UNA? A UNA, padre. A UNA, porque quando eu ia... Porque tudo foi feito em nome da UNA. Da UNA. Padre, quando eu ia prestar um serviço no Centro de Cultura Negra, onde a UNA está instalada, ninguém se celebrava com o Centro de Cultura Negra, era com a UNA. Padre Paulo, infelizmente, o tempo passou, e nós precisamos recuperá-lo no sentido de reorganizar a União dos Negros do Amapá, eleger uma diretoria absolutamente legítima, entendeu? E que possa ter compromisso filosófico com a UNA. O que é compromisso filosófico? É bem abrangente. É você trabalhar a questão de conscientização do papel de cada um de nós lá dentro, a contribuição cultural, que é importante. Não podemos também falar só em cultura, nós precisamos falar em academia também. Nós temos que pensar, Padre Paulo, na criação da nossa universidade, entende? Então eu acho que tudo isso faz parte e está no estatuto. Quando você fala lá cultural, não quer dizer que é o mar abaixo, não quer dizer que é o batuque, é o encontro dos tambores. Ótimo, tudo isso é fundamental para que você possa dar substrato para a UNA ter uma cultura importante na preservação da sua história. Mas é preciso também que a gente estude cientificamente o nosso papel na contribuição da sociedade. Nesse caso, por exemplo, eu faço parte desse processo. Se eu quisesse entrar na justiça, seria em que vara para que encontra-se esse processo da UNA, por exemplo? Tem 5 varas cíveis. É vara civil. A gente chama civil, mas a vara ela é civil. Qualquer uma das 5. Eu até, assim, no sentido mais do direito, na aplicação efetiva da justiça, acho importante, Padre Paulo, que haja uma... Eu vejo aqui o senhor como uma pessoa, um elemento nesse contexto aqui, que poderia muito bem conduzir esse processo, juntamente com outros que estão lá, outros companheiros, Naira, a Núbia, o próprio Zé Paulo, juntos vocês começarem a fazer esse levantamento.
eu já disse para eles o seguinte, numa vez que me instaram para voltar para a UNA. Eu nunca deixei a UNA. Ao contrário. A UNA que me deixou. Eu nunca. Ao contrário, a UNA é parte da minha vida. Agora, a gente precisa se organizar. Me diga uma coisa. Então, quando em 95, acho que foi bem antes, 94, 93, eu acho, quando o governador da época, a gente sabe que foi o Capi, eu já sei mais ou menos da história do processo da construção do Centro da Cultura Negra. Já ouvi Osmar Júnior, já ouvi outras pessoas, e já é outro processo, né? Como surgiu o Centro de Cultura Negra. O senhor pintou aí um pouquinho, mas eu já escutei essa galera toda aí. Quando em 95 foi fundada o Centro de Cultura Negra, então os fundadores da UNA já estavam apartados desse processo. Eu penso que sim, viu, padre? Eu não vou lhe afirmar, porque já existia naquela época um sentimento muito político, partidário dentro desse ambiente. Então, certamente, aqueles que não se identificavam, eles se afastavam. Era um processo absolutamente natural, entende? Mas creio eu que, nesse momento, superadas essas questões partidárias, volto a insistir. Um grupo que está lá hoje tentando, de todas as maneiras, coordenar a UNA, reorganizá-la, eu acho que a sua presença lá, inclusive, aqui é uma ilação que eu faço, tá, padre? Seria bom, porque o senhor está, além da pesquisa, o senhor está dedicado um pouco nesse tema, né, nesse debate. Para a questão histórica, doutor, a questão histórica, que fica registrado nos anais da história dos negros, o senhor recebeu convite para a fundação do Centro da Cultura Negra? Nunca, padre. Nunca recebeu? Nunca recebi, padre. Mas o senhor foi? Nunca. Não foi para a inauguração? Não fui nem convidado. Não foi nem convidado? Não foi convidado, até porque, como eu disse, à época existia uma adversidade política e ideológica. Mais ou menos como existe hoje uma polaridade entre dois grupos. Perfeito. E certamente eu não achei assim. Eu fui para a tribuna, na época eu era vereador, e não denunciei, mas me coloquei assim à disposição daqueles que não concordavam com essa indução partidária. Achavam que a UNA ela seria maculada politicamente. O senhor não sabe informar se o VV foi convidado como preto, como ex-prefeito? VV não foi. Isso aí, padre, era outra corrente política e ideológica que não permitia que nós, VV e tantos outros pretos, tivesse acesso historicamente daquele momento da criação do Centro de Cultura Negra. E eu, deputado, eu fui convidado para, nesse processo aí, para escrever esse livro, eu fui pesquisar a Missa dos Quilombos. Não sei se o senhor participou algum ano da celebração. Vários. Ela é anterior ao Centro de Cultura Negra. E a UNA também é anterior à celebração. A primeira celebração, ela nasceu em 92, Padre José Busato. 93, convidaram o Padre José Busato também, e em Macapá estava aqui no mês de novembro o Padre Paulo de Coppe, que foi pároco lá da São Benedito, e veio fazer uma visita para o Padre José, e o Padre José convidou ele para presidir a celebração. Aí ele ouviu falar que um preto havia sido ordenado, e ele achava que quem deveria presidir era a gente da terra. Aí foi lá no Buritizal me convidar, eu fui celebrar com ele. 93. 94 nós levamos para o Curiaú de Fora, na frente da igreja São Joaquim.
Eu me recordo que estava ali o Capiberibe, a Janete, a Raimundinha, o Osmar Júnior, que agora conversando com ele compôs uma missa dos Mocambos. É. E ele estava lá. Foi ele que animou essa celebração. Em 94, 92, 93, 94. A celebração de 95 já foi no Centro da Cultura Negra. Então eu digo, pessoal, a Missa dos Quilombos é anterior ao Centro de Cultura Negra, né? Então são... Padre, eu tenho uma dúvida. A Missa dos Quilombos não foi idealizada pelo senhor? Não. Eu fui atrás. A Missa dos Quilombos no Brasil, a primeira celebração foi em 1981, anterior, inclusive, à União dos Negros. Em 81, em Recife, Dom Pelé, Dom José Maria Pires, que era o único bispo negro na época no Brasil, era apelidado de Dom Pelé. Depois da celebração, começaram a chamá-lo de Dom Zumbi. Dom Zumbi. Então, o Dom José Maria Pires, ele presidiu em Recife essa celebração, 1981, dia 20 de novembro. Uma missa que foi contestada pelos bispos conservadores do Brasil. O Vaticano se manifestou contra a celebração. E a missa ela foi criada por Dom José Maria Pires, Dom Pedro Casaldáliga, lá de Mato Grosso, Xingu. Quem compôs os cantos foi o Milton Nascimento e Pedro Terra, né? Pedro Terra. Eles compuseram, idealizaram. Tinha um diretor de teatro, porque a celebração, a missa tem todo um ritual, enfim. Foi em 81. Em 92, me parece que já era governador do estado, Capiberibe, e um grupo de jovens, né, reuniram, e me parece que houve a influência do Capiberibe no meio dessa história toda. Era uma missa assim considerada muito subversiva, de esquerda, né? Até havia um anarquismo, enfim. Aí então, em 92, Osmar Júnior, Valmilhome, mais aquele neto do mestre Oscar Santos, Beto Oscar, mais a Tavares, a Lourdes, mais o pessoal tudo aí, eles participavam lá da igreja de São Benedito. Eles idealizaram a Missa dos Mocambos. Aí o Osmar Júnior foi compor e tudo mais, né? Quem já pensou a Missa dos Quilombos, assim, fui eu. Já em 93, né? Eu fui convidado. E depois... Que derivou o Encontro dos Tambores. Não. Ou a missa seria o Encontro dos Tambores. E aí foi que o Capiberibe chamou a galera lá, que disse que queria fazer o Centro de Cultura Negra, aquela história que tu já falaste aí, ia dar para UNA, aquela história toda. Entendeu? Aí como a missa já havia 3 anos que a gente celebrava, então nada mais natural do que pegar e jogar a missa para dentro do Centro de Cultura Negra. Perfeito. Em 95 foi realizada já dentro do Centro de Cultura Negra a primeira missa que eu presidi.
já na época do Centro de Cultura Negra, na era do... E de lá fomos embora. E hoje a missa, como eles dizem, é o ponto alto da celebração. Eles pode colocar 100 grupos de marabaixo, batuque, colocar, mas a missa é o ponto alto. O povo espera. E hoje, eu vi ano passado, o povo, eles mandam preparar roupa. Eles mandam preparar roupa para irem participar da missa, né? É a única noite que as mulheres, hoje, os homens mesmo, você vê gente a caráter. Parece que eu sinto assim a sensação de que a gente está na África no dia 20. No dia 20. As mulheres com turbante, todo lá, o pessoal de matriz africana. E aí eu já inseri dentro do processo as comunidades tradicionais de matriz africana. Entendeu? Isso já fui eu que coloquei. Só que depois, eu não me recordo, acho que 2016, mais ou menos por aí, 2016, eu fui convidado para ir de manhã lá no Centro da Cultura Negra. Agora, a partir de hoje, eu vou começar a falar, eu vou lá no Centro de Cultura Negra, não vou mais na UNA. A gente... Isso tá errado dizer, eu vou na UNA, eu vou no Centro da Cultura Negra, né? Então, eu fui convidado para participar de um café da manhã. Era aniversário não sei se era do centro ou se era da UNA. Mas eu fui convidado para um café da manhã lá. Chegando lá, aquela história, né? O café era para 7 horas, começar 9 horas, 9h30. E aí eu estava do lado de um pai de santo, de um babalorixá. Depois eu soube que era o pai Marcos. E alguém conversando assim perto de mim, perto dele assim, disse: pai, o senhor bem que poderia vir participar hoje à noite da celebração dos quilombos, da missa dos quilombos, na UNA. Aí o pai Marcos olhou para isso: negativo, eu não venho participar de nada. Esse povo não gosta de nós, sataniza. Esse povo que criou preconceito, intolerância, alimentam. Eu só venho participar se eu tiver voz, se eu puder falar. Mas para mim vir participar e ficar rodando aí sem ter direito à palavra, a subir lá no palco, eu não me recuso a fazer isso. Aquilo me causou espanto, me chocou mesmo, né? Assim, porque a gente acha que está abafando, que tá fazendo acontecer a coisa, né? E aquela conversa ali, aquela história ali, foi uma aula de como desconstruir pretensões com vencimento. A gente acha que está abafando, a gente acha que está fazendo acontecer, que é de extrema esquerda, que é revolucionário, que é de vanguarda, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Aí vem outro, assim, numa porrada, desconstrói tudinho que tu achava que tu era. Tu é o cara, tu é top, né? E ali então, naquela conversa, eu não me manifestei, fiquei na minha. Mas eu percebi ali naquele momento tudo aquilo que o senhor falou, o que é que está escrito no estatuto da UNA e o que não foi feito. Entendeste? Aí eu fui ver que o nosso discurso era furado.
porque a gente mesmo ainda não havia entendido todo esse processo, né? Que a UNA e o Centro de Cultura Negra não é só para acolher quem é católico, quem quem dança marabás, quem dança batuque, zimba, sairé, né? Que o Centro de Cultura Negra é um centro que foi construído com dinheiro público e, portanto, você não pode discriminar ninguém, porque foi dinheiro público e é um equipamento da sociedade. Da sociedade. E a UNA é privada. E a UNA é privada, justamente. Tudo isso seria fundamento para você colocar numa ação para justificar tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? A gente não pode confundir o que é privado e o que é público. Né? Porque nem todo mundo pode entrar na UNA. Sim. Mas na no Centro de Cultura Negra, até um cachorro, se quiser entrar, ele entra. A UNA você tem regras da UNA. E o Centro de Cultura Negra, que não tem um estatuto, não tem um instrumento que diga quais são as atividades, quais são as atribuições, eles chocam com o da UNA. Não existe. Então, o que se pode fazer? Me permita só ajudar o senhor, padre. Toda vez que você tiver uma atividade cultural na UNA, vou dar o exemplo do encontro dos tambores, que já se tornou algo assim um pouco apoteótico, entende? No Centro de Cultura Negra tem regras para que o Centro de Cultura Negra e a UNA se juntem através de um convênio, que é um instrumento jurídico, e passem ali a tratar ou ter tratativas que possam juntar os interesses das duas entidades. Porque, padre, quem varre a UNA ou quem varre o Centro de Cultura Negra está gerando um direito, padre. Eu vou lá, com quem é que me autoriza a vender as minhas iguarias aqui? A UNA ou o Centro de Cultura Negra? Os dois, mas tecnicamente não pode. Tem que haver um instrumento que dê à UNA, ou que transfira para ela a responsabilidade da cultura negra no Amapá. É um centro que vai, a chave, é um centro que vai, ele vai permitir com que toda a sociedade negra ou branca, ela possa participar de uma atividade cultural da UNA dentro do Centro de Cultura Negra. Mas no momento, por exemplo, que eu entro aqui no Ijoma, digo assim, padre, eu vou botar uma barraca para vender verdura lá na calçada. Eu dizer, aqui não. Mas a calçada é pública, mas está na frente de uma instituição chamada Ijoma. Mas, padre, me dê uma autorização. Aí a história muda, se o senhor der. Porque ele, quando começar a vender verdura, padre, um dia, 2, um mês, 1 ano, 10 anos, ele vai gerar ali um ponto comercial. Então, quando no Encontro dos Tambores a UNA cede espaço na frente do Azevedo Costa, os ambulantes venderem ali, e se um for proibido, ele pode acionar a justiça e dizer, fundamentado em que o Centro de Cultura Negra ou a UNA me proibiu de vender aqui na frente. Ocupar um espaço público. Ocupar o espaço público. Que o espaço não é da UNA. O asfalto ali a José Antônio Siqueira e os calçamentos, eles são públicos. Quem é que fecha aquilo ali? O fechamento já é ilegal. Ele precisa que tenha um ato administrativo que signifique que UNA e o Centro de Cultura Negra estão juntos para promover um evento, cujo evento vai precisar ocupar um espaço público. O que é que se faz? Vai na CETEMAC, nos órgãos competentes no DETRAN, e pedem que seja fechado ali, que o encontro ou o evento vai se estender também. Bom, ali dentro eu vou comercializar, mas debaixo do quê? Do guarda-chuva da legalidade. Se eu estou lá, o cara me rouba R$100, pratica um furto, levou R$100. Eu vou denunciar para quem? Eu vou denunciar para a diretoria de quem? Da UNA ou do Centro de Cultura Negra? Juridicamente não tem.
quem possa administrar ou responder por um ato praticado por uma pessoa, padre. O que precisa, volto a dizer, UNA e Centro de Cultura Negras, primeiro UNA, reconstruir uma diretoria legítima. Então me diga uma coisa, doutor. Eu estava lendo ontem, anteontem, e começa a ser discutido no Brasil a questão, por exemplo, desses shows que as prefeituras estão fazendo, financiando evento religioso, trazendo artistas, não sei o que mais, não sei o que mais. Já há um movimento para criar jurisprudência nos tribunais de conta, né? Se as prefeituras têm direito, têm competência para fazer isso, entendeu? Então, nesse caso, por exemplo, que há essa dificuldade de entendimento, Centro de Cultura Negra, União dos Negros do Amapá. Então, uma pessoa qualquer, ela pode entrar com um processo, ou não sei qual é o nome jurídico, dizendo assim: eu não concordo que o governo do estado ou a prefeitura repassem 1 milhão o encontro dos tambores, porque não está legitimada essa transferência. Pode. Tem um mandato de segurança, tem o próprio Ministério Público através de uma ação civil, e tem vários remédios jurídicos. Mas antes dele, padre, vamos chamar as entidades e começar a se entender, se legitimar. Porque quem é o Centro de Cultura Negra? Quem é o presidente do Centro de Cultura Negra? O diretor? Quem é? Mas eu acho, doutor, que muito dessa resistência que existe para a gente sentar para fazer isso, nasce da ignorância total de tudo isso que a gente está conversando aqui. As pessoas não têm noção, né, do perigo que elas correm, porque qualquer cidadão, qualquer instituição que se sentir vilipendiada, que dinheiro público esteja sendo no ver deles, desviado ou jogado fora, como dizem por aí, pode acionar a justiça para embargar essa transferência, alegando que não foi prestado contas vários anos, Quer dizer, olha só, o perigo que a gente corre, a vergonha que o movimento vai passar, né? Fora aqueles que já cortaram a energia. Por exemplo, ano passado, uma cantora subiu no palco 2 horas da manhã, a polícia chegou lá e mandou parar tudo, o som, tirou tudo da UNA, porque eles tinham extrapolado os decibéis, né? O que a justiça tinha estabelecido limite para encerrar, houve denúncia, entendeu? Então, todas essas questões que a gente, fora aquela questão lá da que fizeram outro estatuto, né, enfim. O estatuto paralelo, né? Então, esse é o caminho que a gente deve traçar daqui para frente. O senhor queria falar mais alguma coisa assim que eu não perguntei, que o senhor esqueceu, dentro de todo esse processo? E, na verdade, isso aqui é um documentário que a gente vai depois repassar para quem tiver interessado. Inclusive, eu vou mandar lá para Fundação Marabaixo, CEAFRO, vou mandar para a universidade, porque, querendo ou não querendo, o que o senhor falou aqui hoje, o senhor está esclarecendo, e a necessidade, doutor, veio de perceber que vários estudantes de 1º grau, 2º grau, das faculdades particulares, da própria universidade,
que buscam informação, querem saber esse processo. Inclusive tem alunos que querem fazer monografia, conclusão, curso de história, de sociologia, de não sei o que, papapá, e anda atrás dessas informações e aquela história, né? Aquilo que eu bato na tecla, ainda está na oralidade, quer dizer, toda essa informação está contigo, né? Então, se alguém quiser escutar e conhecer, tem que, doutor, dá para o senhor falar aqui e tá, né? Ou que Deus o livre, o senhor morra, espero que daqui a 100 anos, isso tudo vai ficar no esquecimento. Porque, por exemplo, eu me recordo, depois de ti, a outra personalidade que era detentora de um vasto conhecimento da história do centro da cultura negra já, era a Raimunda. Raimundinha. Com certeza. E com a Raimunda foi tudo que ela conhecia. Raimunda de Nazaré da Silva Ramos, nascida dia 11 de outubro de 55, no mesmo dia que eu nasci. Né? Pois é, então esse é o perigo de vocês morrerem e essa bonita história. Querendo ou não, os nossos inimigos, nós fizemos história, né? Isso está escrito e ninguém pode negar. E quem falar da nossa biografia vai ter que falar da resistência, dos nãos, das proibições e dos erros que foram cometidos em nome da intolerância. Padre Paulo, eu não falei inclusive nãos em resistência. Eu me pautei muito na parte mais gerencial da técnica. Mais técnica, entendeu? Mas nós temos, viu, Padre Paulo, muita coisa para falar a respeito de resistência, padre. Sobretudo na área penal, que é a área que eu milito, né? Muitos casos, muitas denúncias, entendeu? Todo mundo fala em preconceito, em racismo, e sabe, isso do ponto de vista humano é uma situação, do ponto de vista do direito é outra, em que pese a imprensa a nível nacional está mostrando alguns fatos, né? Mas quando o senhor fala em nãos, em resistência, essas palavras são muito fortes. Porque se o senhor me perguntar se eu já sofreu algum preconceito racial, eu tenho que ser muito honesto. Não, padre. Mas eu já absolvi para mim, entende? Enquanto advogado, enquanto defensor público, eu já participei efetivamente de alguns casos, entendeu? Eu já defendi pretos, pessoas negras, e muitas vezes eram tidas e havidas como macacos e indolentes, etc. Isso tudo precisa ser dito, colocado sobre a mesa, para poder nós dizermos, nós fundamos uma entidade, para que ela pudesse se responsabilizar desse debate. Entendeu, padre? E quando o senhor diz assim, que nós temos história de resistência, olha, uma das mais tristes que eu já ouvi, ela está viva hoje, foi a da dos Anjos. Maria dos Anjos Tavares Miguel. A dos Anjos tirou o 2º lugar a nível nacional do Banco do Brasil. Era um concurso muito concorrido. A dos Anjos foi convidada a não tomar posse porque era negra. Isso foi dito para ela, né? Isso aí é uma violência ao ser humano, sabe? Tal qual está acontecendo hoje nos países árabes, sabe, padre? Então, mal comparando. Agora, é preciso que o senhor, né, que tem uma trajetória, um caminho, hoje o senhor está abraçando, está advogando esse tema, viu, padre? Abra esse debate, não só aqui, mas nós precisamos levar para a academia. A própria OAB, doutor. A OAB também. Né? A OAB tem uma comissão. O José lá, o filho do Sacaca. O Souza, né? Tem uma comissão que ele abre esse debate do preconceito. Mas eu puxo a orelha daquele povo lá, digo, olha, vocês estão muito na academia, vocês estão muito intelectualizados, vocês estão muito dentro aqui do gabinete do OAB, vocês têm que ir para a rua, tem que escutar o povo, tem que defender. E hoje não precisa mais que
alguém denuncie. Basta que tenha caído no domínio público de alguma intolerância, um preconceito, qualquer pessoa pode Perfeito. acionar a justiça, denunciar. Mas o preto não quis denunciar. Mas se ele falou, alguém pode ir lá e dizer, olha... Falar por ele. Por ele, Quando alguém tem ultrajado, né, a sua raça, viu, padre? Não precisa ele denunciar. Se você não denunciar que viu, você está se omitindo. É um crime de omissão. Entende? Então, é preciso, Padre Paulo, que a gente aprofunde o debate sobre o negro no mundo. E nós temos um palco, um fórum chamado União dos Negros do Amapá para promover esse debate, padre. A UNA é para isso. Vamos sentar aqui. Nós temos uma estrutura hoje que é coadjuvada com o Centro de Cultura Negra. Vamos chamar aqui um dia. Não precisa ser a intelectualidade dos negros. Qualquer pessoa do povo, até branco. Entende? Agora, o que precisa a gente encaminhar para o poder que nós sentimos competente para tomar a decisão, que é o judiciário. A minha briga dentro da Academia Amapá-Esse Batuque-Mar Baixo, lá no Centro de Cultura Negra, Encontro dos Tambores, é essa questão, essa tentativa dos pretos de hoje e que estão à frente do movimento. Eu nunca estudei assim o movimento abolicionista no Brasil, nunca estudei assim profundamente, né? Mas hoje, olhando aqui Macapá, a gente percebe muito forte isso. Primeira, a questão política no meio, né? Segundo, a questão ideológica, né? Terceiro, a questão do bairrismo, né? Favela, laguinho. E eu pergunto quando eu falo, quando eu vou assim, quando eu estou em conversa, mas afinal de contas, me diz uma coisa. Do jeito que vocês falam de preto, parece que preto não fica doente, parece que preto não chora, parece que preto não sente dor, não sente fome, não sente sede. Parece que preto ainda está na senzala, não precisa mais, não precisa de casa própria para viver, né? Então a gente precisa fazer com que o nosso discurso ele pegue um choque de realidade. As nossas comunidades, doutor, o senhor sabe melhor do que eu, João Andou conhece, os pretos no interior, por essa questão ambiental, essa questão, a gente sabe muito bem que no passado a alimentação no interior era muito farta. Tinha as comunidades que os fazendeiros que tinham os boi, e aqueles fazendeiros eles repartiam, quando matava o boi dava as tripas para um, dava para outro, leite, a colhada. Então, como diz, havia uma fartura nos nossos interiores. Hoje a gente passa por um processo avassalador, de fome, né? O peixe sumiu, as frutas sumiram, né? As fazendas elas estão concentradas na mão de grandes pecuaristas, não existe mais aquela a pecuária familiar, né? Então a fome é muito grande nessas comunidades do interior. O povo vive das bolsas do governo, né? Falta saúde, né? A saúde, a estrutura está concentrada em Macapá, né? Eu bato muito nessa questão da anemia falciforme e outras doenças, o próprio câncer de próstata,
que atinge muitos homens negros, né? Enfim, então a gente precisa, o movimento negro, esse cara que dança marabaixo, esse cara que dança batuque, ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem carteira de identidade, ele paga imposto, né? Exato. Então a gente precisa, a gente não pode. Cadê o fulano de tal? Ele não veio porque está doente. Ele não veio porque não tinha dinheiro para pagar o transporte. Ele não veio porque não tinha dinheiro para comprar roupa, né? Então a gente precisa falar sobre a economia do negro, a economia, né? A questão do empreendedorismo comunitário negro, o turismo comunitário, né? Enfim, eu penso que essa é uma demanda que o movimento negro no Amapá ainda não assumiu, deve. E eu vejo que a gente está lutando, por exemplo, o movimento negro está muito trabalhando a questão do feminismo, do empoderamento da mulher, né, e tudo mais. E tem que ir para a universidade, a mulher tem que estar onde ela quiser e tudo mais. Eu acho perfeito isso. Só que esse discurso, ele corre perigo de ser ainda muito intelectualizado, entendeu? Aquela mulher que está no Igarapé do Lago, que tá lá no fim do Maruanum, né? Isso pode estar claro para líder do Curiaú, do Maruanum, do Mazagão Velho, né? Dos Boi e não sei o que mais. Então a gente tem que entender que nem sempre o que a liderança daquela comunidade, aquele entendimento que ela tem, não é o entendimento ainda da comunidade, né? E a gente precisa trabalhar isso, precisa. Para a questão da religiosidade, os evangélicos estão entrando lá, acabando com tudo, né? Então, como dialogar, né, a comunidade tradicional, com as festas tradicionais, com a chegada desse novo momento a igreja evangélica, seja ela qual for ali, como fazer com que a igreja entre, mas respeite a identidade daquela comunidade. Tudo isso tem que ser conversado, né? A questão que o senhor abordou aqui, a questão dos negros estão nos presídios, nas delegacias, a questão dos homossexuais negros, que a gente fala, é antigo esse jargão, preto, pobre e puta, né? Então esse jargão dramático a gente precisa abordar, precisa conversar, é preciso conversar sobre toda essa realidade, porque senão, se eu não pensar na mulher que está dançando marabaixo, na mulher que está pensando no batuque, o cara que está fazendo o caixa, ele não vai fazer mais tudo isso um espaço lúdico e de pertencimento de uma ancestralidade. Ele vai fazer só para ganhar o dinheiro. Sim. Entendesse? A mulher, na época do ciclo do Marabás, ou da festa do Divino Espírito Santo, no Mazagão Velho, em qualquer outro lugar, ela não vai mais só para dançar, ela vai para comer, porque ela sabe que vai ter o boi, vai ter o porco, vai ter isso, vai ter aquilo. Me parece que o povo não está entendendo ou não quer conversar sobre toda essa realidade. E eu penso que o movimento negro, as instituições, elas precisam entender tudo isso, porque senão nós corremos o perigo de no futuro os nossos jovens se
afastarem de todos esses processos, de toda essa realidade, né? E não vê mais sentido naquilo que a gente está conversando aqui. Padre, falta mais uma iniciativa pedagógica. Por exemplo, o senhor fala com muita propriedade a questão da evolutividade do debate sobre o negro. Tem que evoluir. E nós temos um fórum legítimo para isso. União dos Negros do Amapá, que hoje tem um espaço. Hoje a UNA é para abrir debate de domingo a domingo. Mas que tipo de debate, Paulo José? Cultural, social, empreendedorismo, político, econômico, político. Hoje, Padre Paulo, não é questão de defesa. Hoje o senhor vai no Congresso Nacional, tem a bancada da bala. Tem a bancada evangélica, entendeu? Então tem a bancada dos negros. O Paulo Paim, certa vez disse, o senador Paulo Paim, que matérias versadas à parte da negritude do Rio Grande do Sul, ele tinha dificuldade para levar o debate, porque era ele sozinho, era muito pouco, era Benedito da Silva, etc. Isso tem que evoluir dentro do fórum chamado União dos Negros do Amapá, como o SEDEMPA faz. Pois é, eu estudei lá em Belém, e a primeira coisa que eu ouvi falar lá em Belém foi no SEDEMPA. E, infelizmente, eu nunca tive a curiosidade de conhecer o SEDEMPA. Eu via falar da potência que era, mas eu nunca, e esse foi um erro, eu não me perdoo nunca. Porque se eu voltei para Macapá sem o SEDEMPA e já era doido, com o SEDEMPA eu era o diabo. Não, padre, se eu dar uma contribuição. Entendeu? Mas enfim, doutor, para encerrar essa nossa conversa, o senhor já falou tudo isso, já repetiu várias vezes, mas é bom insistir. A seu ver, o que é que, como advogado, como filho de uma família tradicional, intelectual inclusive, qual o próximo passo que a União dos Negros no Amapá, o Centro de Cultura Negra, né, a própria Justiça, a OAB, a sociedade em geral, o que nós precisamos fazer para abraçar a UNA? Padre, nós temos que ter um diagnóstico da UNA hoje. Como é que se faz esse diagnóstico? Não é só com intelectuais. Temos que chamar hoje a UNA, o Centro de Cultura Negra é outro departamento, e nós vamos interpretar o que diz o Estatuto. Basta isso. No momento em que você começa a trabalhar, padre, essa interpretação do Estatuto, para utilizá-lo na prática de cada um integrante, cada um militante, você vai ver a evolução positiva dessa essência que a UNA tem. Talvez eu me emocione, talvez seja a palavra mais certa, de falar da UNA, porque nós tivemos muitos exemplos, muitas histórias, muitos documentários, eu não sei por onde anda, de negros vivos, esse que o senhor falou no início da nossa conversa, de pessoas que são... O senhor falou outro dia numa missa que eu estava presente na casa da dona Domingas, quando morreu uma senhora de 90 anos, me parece, que o senhor, nós estamos sepultando aqui uma biblioteca. Nós estamos incinerando uma história. Então, eu tive o privilégio, juntamente com outros companheiros da UNA, de gravar. Nós tínhamos isso na época, era cassete, né, depoimentos. Então, nós precisamos revitalizar isso aí, esse material que é importante, mas, sobretudo, chamar os dirigentes da UNA para a gente começar a pensar numa UNA que possa servir a sociedade, branca, preta, qualquer uma, e que dentro dessa serventia nós podemos retirar alguma coisa importante para quem virá, padre. Porque quem vai discutir a negritude se não temperar esse discurso com a questão partidária, ideológica, se você não pensar
na filosofia da vida do negro. Quem é o negro? O que é que ele veio fazer? Por que a epiderme dele é mais escura? Então, padre, é isso que eu penso, entende? E eu sempre estou à disposição, sempre estarei, para a gente num debate, numa discussão profunda, resgatar todo o material documental que nós temos a respeito da UNA e procurar buscar uma pessoa como o senhor, é sacerdote, mas é um militante social, é um homem que tem uma visão muito grande a respeito da sociedade que vive, é negro, é preto. Hoje, quando o senhor fala em missa dos quilombos, todo mundo pensa no senhor. Entretanto, a gente passa de novembro a novembro para ter um funcionamento filosófico da UNA. Porque a missa, padre, a sua homilia, ela não deixa de ser um discurso de reflexão. Bora pensar, bora parar. Tem muita gente aqui, acolá, e que precisa das nossas mãos para que a gente possa trazê-la para cá, para esse debate aqui entre nós, esse fórum aqui. Não é um picadeiro, mas é um fórum legítimo dos negros que posso dizer o que é que sentem, o que precisa fazer por eles. Então, padre, eu assim, para encerrar, eu queria, no momento que for necessário, dar minha modesta contribuição no que foi do passado, buscar a tua disposição, vamos trazer, vamos reconstruir toda uma história que essa entidade extraordinária tem para discutir filosoficamente o negro. Não é somente a festa, mas é o refletir, o pensar, né? É isso que eu penso para a UNA, viu, padre? Olha, ano passado eu escrevi um manifesto, o título era Manifesto. Está muito bonito. No final, ninguém me procurou pedindo uma cópia do manifesto, nada. Foi fantástico. Um manifesto que deveria estar nos anais de todas as instituições negras no Amapá. Isso já é um mau sinal. E eu procurei esse texto que eu escrevi ano passado e eu li na celebração, na homilia, eu só li o texto. Já procurei aqui, não encontrei nos meus arquivos. Certo. Eu perdi muita coisa, vírus, perdi muita coisa. Mas para encerrar mesmo, é mais de uma hora que a gente está aqui, a gente precisa, doutor, ao meu ver, para transformar toda essa realidade aqui do Amapá. Eu falo de nós aqui, duas realidades que estão totalmente, 100% ausentes no discurso de todas as lideranças pretas do Amapá. E isso, me parece, é a causa de todos os equívocos, de todos os erros que nós cometemos desde 96, quando vocês fundaram a União dos Negros do Amapá. Qual é? Primeiro, já percebeu? Nós estamos aqui a 1h38. Em nenhum momento nós usamos a palavra África. Isso mostra que o nosso discurso é apartado da África. E para a gente falar ou pensar qualquer coisa a respeito do negro, a gente vai cometer equívocos se a gente não falar da África. E falando da África, a gente vai falar dos navios negreiros, dos porões dos navios. A briga que eu tenho aqui em Macapá quando se fala de preto, de negro, o que é que diz? O Janari chegou aqui em 44, fundaram o território em 43, 44 o Janari chegou aqui, aí chamou os pretos da frente da cidade, uns foram para o Laguinho, outros foram para a favela, e acabou a história do preto. Parece que os pretos todos vieram para cá quando ouviram falar que isso aqui virou território, e aí eles correram e assumiram a frente da cidade. Parece que a história do preto no Amapá se reduz à retirada deles da frente da cidade. Mas a gente não sabe nada da Macapá do século
XVIII, do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Como era a vida desse povo. Eu fui lá no cemitério, ali no centro, e vi um túmulo lá, José Júlio Tavares. E eu li uma notícia no Jornal Paraense do século XIX que fala desse homem. E eu acho quase certeza que é a mesma pessoa. Entendeu? Ele envolvido numa questão de briga na frente da catedral, os pretos, os escravos dançando lá na frente. E houve a briga de dois caras que eram os manda-chuva aqui em Macapá. E o túmulo dele está lá. E vê que é antigo. Eu perguntei para a família da Cristina Almeida: vocês conhecem aquele túmulo ali? É a família de vocês, é Tavares. Não conheciam, nunca tinha escutado. Fui lá, levei a Cristina Almeida, levei a Durica para olhar, né? Então, e dá para ver que eles têm um texto muito bonito, mesmo o túmulo todo quebrado, todo feio, mas tem lá a placa de mármore original. Ele homenageando a esposa dele, dizendo que queria ser sepultado com ela, não sei o que, Então, como era? Leopoldo Machado, por exemplo. A história de Leopoldo Machado. Como é a vida dessas pessoas que chegaram aqui. A gente precisa entender. A gente não precisa entender só, doutor, o período que isso aqui virou território. A gente não precisa entender só como era que vivia meus pais, os meus avós. A gente precisa entender o processo de criação da vila, da cidade de Macapá. E quando eu fui fazer isso, com pouca coisa que existe, eu fui entender, eu fui perceber por que o nosso Macapá de hoje é assim. Entendeu? O fundamento de Macapá ser assim, você vai descobrir olhando para trás como era Macapá, a vila, a cidade. Entendeu? Você vai ver como esse processo foi gerado, gestado, e vai entender como era que a construção da fortaleza da Igreja São José, as pedras, Mazagão Velho. Se você não for estudar isso, você jamais vai dar esse passo para frente que a gente... Não adianta só você estudar a sociologia do negro no Brasil, a antropologia, a cultura. Você tem que entender a vida, como é que esse povo vivia, né? Isso. Segunda coisa, não existe discurso vazio. A vida é feita de pessoas. Antes de eu existir, existiram outras pessoas. Né? E essas pessoas sofreram mais do que eu, lutaram mais do que eu pela sobrevivência, né? Tiveram dificuldades tremendas, imagino, como Macapá, como vila, como cidade. Antes de 43, como era isso daqui, como era que o negro vivia aqui. Então, quando a gente fala de resistência, a gente fala de memória, a gente fala de ancestralidade, a gente fala de luta, a gente tem que entender que a gente não pode falar só das minhas lutas, das minhas dores, ou da minha família, né? Aqui eu estou falando de representatividade. Cada um de nós representa o todo.
Então, quando eu subo, sobe todos os pretos comigo. Sim. Quando eu caio, caem todos os pretos comigo. Quando eu morro, morre todos. Quando eu passo fome, né? Então, quando eu sou violentado, debochado, por exemplo, uma questão que ninguém fala aqui em Macapá, inclusive as mulheres, é sobre os estrupos das negras aqui em Macapá. Eu não falo só no século XVIII, XIX, eu falo dessas que estão vivas, das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas madrinhas, e que todo mundo silencia. Entendeste? A Então, violência sexual. A violência física. Violência física, né? A violência psicológica, entendeu? Tudo isso. Aí os caras vêm dizer, não, mas tu vai mexer num ninho de abelha, de vespa, não sei o quê. Isso aqui tem que colocar, deixar no passado. Mas se a gente não tocar nisso, as feridas vão continuar abertas. Perfeitamente, padre. Entendeu? E eu vejo que o nosso discurso é inócuo, porque a gente não o nosso discurso é apartado da África, da africanidade, e porque quando a gente fala, a gente não tem consciência que eu estou falando em nome de milhares de pretos e pretas. Eu não estou falando por mim. Comigo falam milhares de pessoas, inclusive de mortos. E o nosso povo, me desculpe, aqui em Macapá não tem essa consciência. Inclusive os que estudaram universidade. Essa é a realidade. Entendeu? Mas eu quero lhe agradecer muito. Deus abençoe. Agora ele vai conhecer o nosso Museu Afro-Amazônico José Pereira Lau. Obrigado.